Em reverência, vamos orar mais uma vez, antes de lermos as Escrituras. Obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Pai, porque nesse momento vamos agora ouvir a Tua Palavra. Vamos nos concentrar na Tua Palavra e buscar tirar dela um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar. Tua Palavra é tão rica, tão grande, Tua Palavra tem tantas coisas para nos mostrar e por mais que a gente busque infinitamente, talvez a gente nunca vai esgotar o que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por ela se renova a cada dia. E eu te peço, Pai, que o Senhor abra nosso entendimento nessa noite. Abra, Pai, o entendimento do nosso coração, para que a gente escute e entenda a Tua Palavra, ponha em prática na nossa vida e viva o Teu Evangelho dia a dia, Senhor. Meu Deus, que os meus irmãos aqui, Senhor, também entendam o que o Senhor tem para nós hoje. Fala com a gente, Pai, e nos transforma em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente começar no texto propriamente dito, eu preciso compartilhar com os irmãos algumas informações sobre o livro de Tiago, porque isso vai ser importante para o estudo, tá bom? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar assim, quem é o autor do texto? É Tiago, é óbvio, né? Mas que Tiago é esse, né? No Novo Testamento, nós vemos, se você varrer no Novo Testamento, você vai encontrar 4 Tiagos no Novo Testamento. Então a gente precisa descobrir qual deles escreveu esse livro, tá bom? O primeiro Tiago, talvez seja o mais conhecido, é o Tiago, um dos Tiagos, apóstolo de Jesus, irmão de João, filho de Zebedeu. No texto de Mateus 4, 21, você vai encontrar. Vocês querem que eu leia todos os textos? Facilita? Mateus 4, 21, vamos abrir então. Mateus 4, 21 vai mostrar o primeiro Tiago. Diz assim: pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou. Aqui então Jesus chamando 2 dos seus apóstolos, dos seus 12, né? Tiago era irmão de João, também apóstolo. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, né? Então aqui nós vemos o primeiro Tiago. Os 2 irmãos eram apóstolos, mas esse Tiago, irmão de João, ele faleceu muito cedo. Ele morreu muito cedo com a perseguição aos cristãos por volta de 40 a 44 depois de Cristo. Essa perseguição está registrada em Atos 12, 2. A morte de Tiago está lá. Atos 12, 2. Vou ler 1 também. Diz o seguinte: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja e mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Então aqui nós vemos o falecimento de Tiago, o irmão de João, muito cedo na história da igreja. Então esse Tiago provavelmente não é o escritor da epístola. O segundo Tiago que a gente vê é o Tiago, filho de Alfeu e irmão de Mateus, né? Os 2 apóstolos também de Jesus. Nós vemos em Lucas 6, 15. Lucas capítulo 6, versículo 15, a descrição dos 12, né, escolhidos por Cristo, fala assim no versículo 16, Lucas 6, 15. Isso. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado Zelote. Esse é o segundo Tiago que temos, que é outro apóstolo de Cristo, tá bom? E ele é irmão de Mateus. Em Mateus 9, 9, Mateus, capítulo 9, verso 9, diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus o levantou e o seguiu. Aqui fala sobre o chamado de Mateus, amém? E em Marcos 2,14, vai narrar o mesmo acontecimento e vai acrescentar um detalhe. Marcos 2,14. Diz assim: enquanto caminhava por ali, viu Levi. Levi é o mesmo Mateus, tá bom, gente? Viu também Levi, filho de Alfeu, sentou-se no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Então, temos aqui mostrando que Levi, ou Mateus, era filho também de Alfeu, ou seja, irmão do segundo Tiago. Amém? Então temos os 2 primeiros Tiagos, eles eram apóstolos de Jesus, mas esse Tiago ele era muito novo e pouco influente na igreja primitiva. Então, portanto, ele não foi ele o escritor da carta. Ele foi pouquíssimo influente na igreja, ele era muito jovem, muito novo na época, e
não influenciou muito. O terceiro Tiago é o pai do apóstolo Judas. Também é citado nas escrituras em Lucas 6,16. Lucas 6,16. Então, o mesmo texto que nós lemos agora há pouco, versículo 15, né? O 16 fala assim: Judas, filho de Tiago. Então temos aqui o terceiro Tiago. Só que ele era o pai de um dos apóstolos, mas ele não era apóstolo, ele não foi influente. Então ele também não foi o escritor, né? Desse Tiago nós não sabemos nada, a não ser que ele era pai de Judas. Então, tirando qualquer possibilidade de ser o autor da carta. E o quarto Tiago, e aqui vem a grande possibilidade de ser o autor do texto. O quarto Tiago, então, era o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esse sim, provavelmente é o autor da carta. Mateus 13:55. Mateus 13:55. Falando sobre Jesus, né? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então aqui estão os irmãos de Jesus, Tiago era um deles. Só que no início do ministério de Jesus, esse Tiago, ele não creu em Cristo. Ele não foi um dos que creu. Ele não aceitou Cristo como seu Senhor, né? Então a gente pode ver essa não conversão dele, né, em João 7:5. João 7:5, a incredulidade desse Tiago. Diz assim: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Falando sobre Cristo, os irmãos de Jesus não creram nele no começo do seu ministério. Mas ele se converteu posteriormente. Depois ele converteu-se, ele tomou uma decisão por Cristo e voltou-se para Cristo. E então, quando o próprio Cristo ressuscitou, ele apareceu a ele, apareceu a Tiago, né? A gente vê isso em 1 Coríntios 15:7. 1 Coríntios 15:7. Aqui falando sobre o Cristo ressurreto. Eu vou ler um pouquinho mais, vou ler o 5. O 15:7. Eu vou ler a partir do 5, tá? Diz aqui: ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Aqui Paulo contando quando Cristo apareceu para ele, mas narrando então que por que é que Paulo teve a necessidade de citar Tiago? Por que ele teve a necessidade de citar Tiago? Jesus apareceu então para Tiago. É o único nomeado aqui. Ele falou, apareceu a Pedro também, né? Apareceu a Pedro, aos 12, a mais de 500 pessoas, a Tiago e a mim. Por que Tiago foi citado pessoalmente aqui por Paulo? Tem um motivo para isso. Porque esse homem, Tiago, ele foi muito influente na igreja. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele se tornou então muito influente na igreja em Jerusalém, né? Ele era o principal líder da igreja em Jerusalém, juntamente com Pedro. Então Tiago e Pedro eram os principais líderes da igreja em Jerusalém. E João, desculpa, Pedro, Tiago e João. Esses são os três pilares da fé. Gálatas 2:9, né? Nós vamos ver isso. Gálatas 2:9. Aqui Paulo falando, né? De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam o trabalho com os judeus. Então aqui a gente percebe Tiago, João e Pedro como os principais líderes da igreja em Jerusalém. Esses eram os grandes nomes, eram as colunas da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era composta principalmente por judeus. Não havia gentios na igreja de Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade dos judeus, né?
Então lá, basicamente, eram judeus convertidos. Todos que se converteram do judaísmo para Cristo faziam parte dessa igreja de Jerusalém. E desses, então, Pedro, Tiago e João eram o líder, né, na igreja, o principal líder. Então, Tiago é o principal candidato ao autor dessa carta, né, porque ele era muito influente e não precisava de grandes apresentações, porque ele era muito conhecido. Ele era influente e conhecido. Quando falava em Tiago, todo mundo sabia quem era, naquela época, né? Todos sabiam que era o líder da igreja. Para quem foi escrita a carta de Tiago? Para quem é que foi escrita essa carta? A carta de Tiago, ela era uma carta circular. Vocês não sabem o que é uma carta circular? Ela ficava circulando entre as igrejas. Ela não foi destinada a uma igreja específica. Como Paulo faz várias vezes, ele manda uma carta aos Colossenses, uma carta aos Tessalonicenses, uma carta aos Filipenses. São igrejas de certos lugares. A carta de Tiago ela não foi destinada a uma igreja específica. Ela não trata de assuntos de uma congregação. Ela trata de assuntos gerais. Ela é uma carta circular. Tratava de vida cristã para todas as igrejas. Por isso ela é uma carta circular. E ela foi escrita, sim, também para irmãos cristãos judeus. Então ela foi destinada, ela era circular, mas ela foi escrita para esses irmãos cristãos judeus. Nós vamos ler isso no texto, daqui a pouquinho. Que eles estavam dispersos, né, espalhados. Possivelmente, eles estavam dispersos por causa da perseguição que nós vimos em Atos 12, né, onde o Tiago, o irmão mais novo, faleceu, né, foi martirizado. Então, por aquela perseguição de Herodes em Jerusalém aos cristãos, aos judeus cristãos, né? Por causa dessa perseguição, os cristãos estavam dispersos. Eles estavam fugindo, estavam se espalhando. E, gente, provavelmente foi essa dispersão que fez a igreja expandir, fez a igreja se espalhar. Então, muitas vezes a perseguição ela é útil. A perseguição ela serve para um fim, que é espalhar a igreja, que é fazer com que a igreja vá, com que a igreja se espalhe. A gente gosta muito de ficar juntinho, acomodado, né? E a gente gosta muito de estar em comunidade, em comunhão, fechadinhos aqui. Mas é que a gente precisa também levar o evangelho a outros povos, a outros lugares. E às vezes a gente não quer sair do conforto. E por isso às vezes Deus permite uma perseguição para que a gente consiga sair e fazer então a missão dele. Às vezes não, a perseguição ela tem um propósito. Seguindo aqui. Então essa carta ela foi escrita para judeus convertidos, né? E por isso ela tem muitas referências ao Antigo Testamento. Porque como ela é escrita para judeus convertidos, ela tem muitas referências ao Antigo Testamento. Tem mais de 40 referências, tá? E ela tem também mais de 20 referências ao Sermão do Monte de Jesus. O Sermão do Monte, vocês estavam estudando sobre o Pai Nosso, né? O pastor Lucas compartilhou comigo. Vocês estudaram sobre a oração modelo de Jesus no Pai Nosso, que está no Sermão do Monte. Dentro do Sermão da Montanha, Jesus então falou sobre a oração. E Tiago, ele vai fazer mais de 20 referências ao Sermão do Monte. Hoje nós vamos ver duas referências que Tiago faz ao Sermão do Monte. Bem? Essa carta ela foi escrita então por volta de 44 a 49 depois de Cristo, bem no comecinho da igreja. Por que a gente estima essa data? Justamente porque ela não cita, não faz nenhuma referência ao Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém aconteceu em 49 depois de Cristo, né? Nós vemos isso em Atos 21, já vamos chegar lá, eu perdi a referência aqui, mas em Atos a gente vê o Concílio de Jerusalém, e pela carta de Tiago não conter nenhuma referência a esse concílio, entendemos que ela foi escrita antes. Tá? Isso faz da carta de Tiago o livro mais velho que temos do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento. É a carta que tem de datação mais antiga, né? Porque ela foi escrita a primeira a ser escrita do cânon do Novo Testamento. E a principal preocupação de Tiago na carta é com a vida prática da fé. É a prática da fé, a vida prática de fé. E também uma vida digna de um cristão. Esse livro é considerado por alguns como sendo o livro de Provérbios do Novo Testamento. É
como se fosse um livro de provérbios, um livro de sabedoria do Novo Testamento, né? Que vai falar sobre fé prática, sobre vida cristã, sobre boas práticas cristãs, né? E o tema principal do Tiago é o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. Amém? Então agora você pode ir para o livro de Tiago. E nós vamos ler o texto de 1 até 4. Vamos entrar agora propriamente dito no nosso texto. Sabendo de todo esse, esse pano de fundo, né? Todo esse background, sabendo de tudo isso, agora nós vamos entrar na mensagem do texto propriamente dito. Todos acharam? Quem achou disso? É Tiago capítulo 1. Primeiro capítulo, versículo 1 até o 4. Amém? Quem achou diz amém? Quem achou diz espera? Todos acharam, amém? Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. É fácil passar por dificuldades? Se fosse fácil, o nome não era dificuldades, certo? Porque dificuldade é difícil, mas é necessário. Por que é necessário a gente passar por lutas e dificuldades? Nós temos aqui algumas professoras, né? Sei que tem, minha esposa é professora, colega dela. Professoras, o que é necessário para que o aluno evolua na escola? Precisa que ele passe e seja aprovado nas provas. É ou não é? Na escola não é assim? Para o vestibular, para o aluno entrar na faculdade, ele precisa ser aprovado numa prova. As provas são importantes, porque as provas fazem nós evoluirmos. As provas nos fazem amadurecermos. E na vida cristã não é diferente. Na vida cristã não é diferente. Nós precisamos das provas para amadurecer. Precisamos das lutas e dificuldades para crescermos. É isso que o texto fala. Mas é difícil. É difícil porque demanda de um sofrimento nosso. Demanda de uma certa dor. A luta envolve dor. E essa luta pode ser infinitas coisas. Eu não saberia nomear e não saberia numerar quantas lutas diferentes podem acontecer na nossa vida. Pode ser um luto, pode ser uma contenda familiar, enfim, são tantas as lutas que temos, dificuldades financeiras, mas são imensas. Agora, eu preciso fazer um último disclaimer antes de tirarmos as lições desse texto, que ainda está nesse texto de Tiago, mas um pouco mais à frente, nos versículos 12 a 15. Versículos 12 a 15 do capítulo 1 ainda, que diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida de Deus, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém, nunca tenta alguém. A tentação vem de onde? De nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, o último disclaimer que eu tenho para fazer, antes de tirarmos as lições de Tiago 1, de 1 a 4, é que existe uma diferença entre provação e tentação. Existe diferença entre ser provado e ser tentado. As provações, elas vêm de Deus e elas visam a nossa aprovação e o nosso crescimento. É para isso que serve a aprovação. Agora, a tentação, ela vem de onde? Dos nossos próprios desejos. A tentação, ela vem de Satanás. Ela vem da minha carne.
e ela busca, ela procura, ela intenta gerar em mim pecado. Ou seja, a tentação quer te derrubar, a provação quer te fortalecer. Amém? Está clara essa diferença? A tentação quer te derrubar e quer gerar morte em você. A provação não. A provação quer te aperfeiçoar. Ela quer nos deixar maduros. Amém? Então a primeira lição que eu quero refletir com os irmãos nessa noite é que a transformação é necessária. E nós vemos nesse texto a transformação de um incrédulo a um servo de Cristo. O versículo 1 vai mostrar a transformação de um incrédulo em um servo de Jesus. Diz assim, versículo 1: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago se considera um escravo de Cristo. Cristo, esse que é o seu meio-irmão. Ele cresceu com Jesus. Mas ele se converte. Ele era um incrédulo. Nós vimos, né? Já vimos a transformação de Tiago, de alguém que não cria em Cristo, mas com o passar do tempo creu, se tornou um dos mais influentes líderes da igreja de sua época. Ele foi uma das pessoas que viu Jesus ressurreto. Vimos isso lá em 1 Coríntios 15, 7. Né? Nós vimos lá que Jesus apareceu para ele pessoalmente, depois de ressurreto. Então esse homem de incrédulo tornou-se crente, de crente se tornou líder, o mais influente da igreja de Jerusalém. E ele também, esse Tiago, ele estava no cenáculo com os apóstolos no dia do Pentecostes, Atos 1,14. Abra sua Bíblia em Atos 1,14. Atos 1,14 diz assim: todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Tiago, como irmão de Jesus, estava lá no dia do Pentecostes, no cenáculo. Paulo chamou ele, já vimos em Gálatas 2,9, chamou Tiago de pilar, né, ou coluna da igreja em Jerusalém. Paulo foi ver Tiago quando ele foi a Jerusalém depois da sua conversão, em Gálatas 1,9. Depois que Paulo se converte, né, em Gálatas 1,9, diz assim o texto: o único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Então, quando Paulo vai a Jerusalém para encontrar a liderança da igreja, Paulo ele se converte, vai lá conhecendo a liderança da igreja de Jerusalém, e ele encontra lá Tiago. Aqui ele trata Tiago como um apóstolo. Tiago não era um dos 12, mas ele tinha todos os requisitos apostólicos. Ele viu a ressurreição de Cristo, ele esteve com Cristo ressurreto, ele conheceu Jesus antes. Enfim, ele teve todos os requisitos de apostolado. Então, e também Paulo esteve com Tiago na sua última viagem, em Atos 21:18 também. Atos 21:18, no dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Mais uma vez, Tiago aqui como líder da igreja, né? Quando Paulo saiu da prisão, pediu para os seus amigos contarem a Tiago que tinha saído da prisão. Em Atos 12:17. Atos 12:17. Ele fez um sinal para se acalmarem. Ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Percebam que Tiago sempre é citado nominalmente como: visite Tiago, fale com Tiago. Tiago precisa validar isso, Tiago precisa saber disso, daquilo. Tiago é um homem procurado, porque ele é líder influente na igreja. Então Tiago, ele é esse homem.
Ele passou de incrédulo a um grande líder da igreja. Ele se converte e se torna um grande líder. Ele foi um líder importante no concílio de Jerusalém. Aqui está o concílio que eu queria procurar antes, não achei? É em Atos 15 e 13. Só dê uma viradinha na página da sua Bíblia. Atos capítulo 15 narra o concílio de Jerusalém. Caso os irmãos queiram ler com calma depois, fiquem à vontade. O versículo 13 diz assim: quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Aqui está Tiago, como um líder, como aquele que levanta-se, toma a frente e posiciona-se para dar a decisão do concílio. Então esse era Tiago. E ele identificou-se apenas, e Judas, o Judas lá do livro de Judas, lá sobre Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Judas 1:1. Vamos ver aqui mais uma vez a importância desse Tiago, como que Judas se identifica na carta dele. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreveu esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Então aqui Judas, a necessidade de se identificar é com Jesus e com Tiago. Percebem a influência de Tiago? Então Tiago ele passou de um incrédulo a crente, líder da igreja, e de líder da igreja ele passou a servo de Cristo. E é assim que ele se apresenta. Percebam, irmãos, ele não se apresenta como líder da igreja. Tiago não se apresentou como irmão de Jesus. Ele poderia? Ele poderia. Ele era irmão de Jesus. Ele era líder da igreja. Ele poderia ter usado, sabe aquela carteirada? Ó, eu sou o Tiago, está aqui, ó. Larga aquela carteirada assim, de autoridade, né? Mas ele se identifica dessa forma? Não. Como que Tiago se apresenta? Eu, Tiago, escravo de Deus e de Jesus. Olha a humildade desse homem. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas como um servo. Isso demonstra humildade. Essa é a transformação do Evangelho na vida do cristão. Essa é a transformação que o Evangelho produz em nós. Quando a gente tem uma posição de autoridade, e diz assim: não, mas isso não é o que importa. O que importa é que eu sou servo de Deus e servo de Jesus. Servo é justamente escravo. Algumas Bíblias traduzem para servo, outras para escravo. Isso é maturidade, irmão. Isso é maturidade. Isso foi gerado em Tiago também pela perseguição, pelas provações. E aí ele vai escrever aos irmãos que estão dispersos, aos cristãos, aos judeus cristãos que estão dispersos. E essa dispersão é justamente por causa de uma perseguição de Herodes. E aí Tiago ele vai no versículo 2 e fala assim: meu irmão, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Ele escreve a irmãos perseguidos. Ele diz assim: fiquem felizes porque estão sendo perseguidos. Alegrem-se na provação. É fácil se alegrar na provação? Eu pergunto para você. É fácil? Alguém me responde? Não. Obrigado, irmãos. Balança a cabeça assim que eu estou lembrando de entender a resposta. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu vou dizer, é muito difícil. Eu vou dizer para você que eu acho que eu desconheço alguém que consegue sorrir quando está passando por um problemão. É difícil. E a segunda lição é: transformando tribulação em maturidade. Tiago quer ensinar isso. Transforme essa tribulação, essa luta, em maturidade. Você só vai amadurecer quando for aprovado nas provas. Quando passar no teste, você vai ser aprovado e você vai ser então maduro na fé. Nós vimos que a carta ela foi escrita para cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição, por tribulação, por grandes dificuldades que estavam testando a sua fé.
Isso nos mostra que o cristão não é isento de dificuldades. Amém? Alguém pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus, nós não somos isentos de dificuldades, irmãos. Que difícil, né? Mas aí eu vejo outras igrejas pregando o contrário. Tem igreja aí pregando que quando você aceita Jesus, todos os seus problemas se resolvem. Você nunca mais vai sofrer, pare de sofrer. É o slogan. Mas não é assim. A gente vai ter luta. O cristão, ele não vive numa redoma blindada, sabe? Uma bolha blindado, longe de qualquer tipo de problema. Uma bolha de Deus. Aqui a igreja é uma bolha de Deus, onde problema nenhum vai acontecer. Nós vamos nos machucar. É o contrário dessa bolha. Nós vivemos em um campo de batalha. O cristão vive num campo de batalha. Você sabia disso? E quando o Tiago fala sobre as provações, ele nos ensina 4 verdades. 4 verdades fundamentais aqui. Nós vamos tirar do texto. A primeira delas é que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Sim. As provações são compatíveis com a fé cristã. Então, se alguém disser assim, não, a fé cristã não existe provação, não existe luta, está mentindo. E a verdade é que nós teremos. E ele fala isso no versículo 2, né, dizendo, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então, nós vamos ter. Jesus advertiu sobre isso também. Jesus falou isso em João 6,33. João 6,33. Você está acompanhando, irmão? Está comigo? Amém. João 6,33. Não, perdão. Não é isso mesmo. Eu errei o texto, irmãos. Peço perdão. Eu revisei isso hoje de tarde. Acredito. Enfim. Não é esse o texto, perdão. O texto que eu queria trazer é um texto que Cristo fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu pensei, 16, meu irmão. Obrigado, pastor. 16. Viu? Faltou o número 1 aqui. Eu lhes farei tudo isso para que tenhais paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições. Jesus prometeu isso. Jesus ele não disse que vocês não vão mais ter luta. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês vão ter lutas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus nunca prometeu uma vida tranquila aqui na terra. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas na terra. Se estão prometendo isso para você, não se engane, porque não é essa a promessa de Jesus. Porque a luta, ela é compatível sim com a fé cristã. Paulo disse em Atos 14:22. Diz assim: onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Seu Paulo, não dá para tirar isso não? Tem mesmo que passar por essas coisas aí? Tem que passar por isso, irmãos. 2 Timóteo 13:12. Sim, a todos que desejam ter uma vida de devoção a Cristo Jesus sofrerão perseguições.
Amém? Os amém estão diminuindo o volume aí. Os amém estão diminuindo o volume. Acho que é mais difícil do que eu pensava. Mas é a realidade, irmãos. Mais uma vez o texto. Sim, todos que desejam se ter uma vida de devoção a Cristo sofrerão perseguição. Todos. Não está dizendo alguns. Não está dizendo aqui os pastores. Não está falando aqui só sobre os missionários. Missionário sofre, irmão. Missionário passa muita luta. Passa muita dificuldade. Então é sobre os missionários que está falando aqui, né? Sim, é sobre os missionários. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão de viver uma vida de devoção com Cristo. E todos nós passaremos por perseguição. Glória a Deus. Nós somos esse povo disperso no mundo. Nós somos a quem Tiago escreveu. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria é o céu, amém? Vamos passar por muitas lutas aqui, mas precisamos entender que essas lutas têm um propósito. Todas as lutas que você enfrentar têm propósito. Todas. Qual que é o propósito? Gerar em você maturidade. Esse é o propósito da sua luta. Gerar maturidade. Essas provações devem ser para a glória de Deus. E o cristão precisa se alegrar por passar por elas. E aqui, irmãos, a gente vê o primeiro paralelo, a primeira referência que Tiago faz ao Sermão do Monte. Jesus também falou sobre isso. Lá no Sermão do Monte ele falou para a gente se alegrar na perseguição. Mateus 5, 10 a 12. Mateus 5. Olha só o que Jesus fala. Achou? Todos acharam? Olha só que legal. Jesus dizendo: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldades a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Querido, Jesus está dizendo assim, alegre-se na luta, na perseguição, porque a sua recompensa está aqui na terra. É isso que Jesus disse. Onde é que está a nossa recompensa? No céu, querido. A nossa recompensa não está aqui. Não busque glória aqui na terra. Busque se alegrar na perseguição, porque isso vai te dar uma coroa de glória na eternidade. Alegre-se quando você for provado por Deus, quando você estiver passando pela prova. Já dizia o profeta Lázaro: estou passando pela prova, dando glória a Deus. Os mais antigos conhecem. Mas é isso, querido. As provações, aqui a segunda verdade, as provações elas são variadas. Existe variação nas provações. Como eu falei antes, né? Seria incontável a quantidade de provações, os tipos de provação diferentes que cada um pode enfrentar. A gente pode passar a vida inteira e eu vou ter provações a minha vida toda, e todas as minhas podem ser diferentes da sua. Todas as minhas provações podem ser diferentes da sua. Porque as provações elas são multiformes, né? E aí ele fala o seguinte, Tiago diz assim: sempre que passarem por qualquer tipo de provação. O tipo de provação que eles estavam passando era o quê? Perseguição. Eles estavam fugindo, sendo perseguidos por Herodes, né? A igreja estava sendo perseguida. Mas aí, Tiago ele não fala assim, fiquem felizes quando forem perseguidos apenas. Não, ele fala sobre todo tipo de provação. Se alegrem em todo tipo de provação. Então, a provação ela é multiforme, de qualquer tipo de provação. Isso significa que existem diversas formas de sermos provados, e que cada tipo
é um aspecto que Deus quer nos aprimorar. Cada provação que você passa é um aspecto da tua vida que Deus quer te melhorar, te deixar mais maduro, mais aperfeiçoado em Jesus. Amém? Tá começando a ficar melhor, né? Antes era só dificuldade, agora tá. Parece que tem. Quando a gente enxerga, irmão, o propósito das coisas, o porquê é que Deus quer que a gente passe por provações, a gente consegue ter alívio, ter paz. Porque a gente sabe que Deus está fazendo isso para nos melhorar, para o nosso bem. Como o pastor leu antes, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as provações cooperam para isso. Deus, Ele tece um lindo mosaico de provações para nos tornar uma obra-prima, uma obra de arte. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E esse é o texto. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Amém? Então todas essas provações, toda essa miríade de provações, ela quer te aperfeiçoar. Assim como as provações são multiformes, a graça de Deus também é. Amém? Se as provações têm formas diferentes, formas diversas, a graça de Deus também tem. A graça de Deus ela é maior do que qualquer uma delas. 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Aqui Pedro está falando sobre os dons, né? Dizendo assim: Deus concede um dom a cada um e você deve usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Olha como a graça de Deus ela é variada, ela é multiforme. Terceira grande verdade: as provações elas são passageiras. Passageiras. Então, o texto ele fala sempre que passarem por provações. Ou seja, as provações elas vão passar. A nossa fé, ela é provada, e essas provações elas são sempre temporárias, tá bom? Isso significa que a provação ela não dura para sempre. Elas podem ser breves, podem ser longas, mas elas não são eternas. Não são eternas. Você vai passar por ela. Algumas passam de avião muito rápido, mas algumas vão passar engatinhando. Algumas a gente vai passar se arrastando. Uns passam de avião, outros passam engatinhando. Mas todas elas passam. Pode ser que você passe dela para a eternidade. Pode ser que a sua aprovação dure a vida toda. Pode ser. Mas quando você morrer, ela acaba. E na eternidade, você vai ter a coroa. Pode ser que o texto ele não fala que aqui ela vai passar aqui na terra, que a aprovação acaba aqui na terra. Ela pode durar até você morrer. Ela pode durar a sua vida inteira. Mas ela vai passar. Porque você não vai estar mais aqui. Você vai para a eternidade com o Pai. E lá você não vai ter luta. Lá as lutas acabam. Lá só vai ter regozijo. Só alegria. Amém? Quarta verdade. As provações elas são pedagógicas. Elas querem nos ensinar. Versículo 3 a 4. Pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? Amém. Elas são pedagógicas. Agora eu vou falar para professores também, que toda prova tem um propósito. Toda prova quer te deixar apto em um aspecto. Então todas as provações que Deus nos dá também servem para nos ensinar algum aspecto da vida cristã. Então, meu irmão, persevere na dificuldade, persevere na luta, porque ela vai passar. Persevere.
Persista, não desista. Quantas pessoas abandonam a fé quando se deparam com uma dificuldade? Porque acham que Jesus iria lhe dar uma vida boa, porque acham que Jesus ia simplesmente tirar e aliviar todas as suas dificuldades, e aí quando a dificuldade vem, a pessoa diz: não, mas Jesus ia me livrar. Você já ouviu isso? Alguém falar assim: eu estava bem, eu aceitei Jesus, fui para a igreja, aceitei Jesus, e aí as coisas começaram a acontecer de errado na minha vida, começou a acontecer umas coisas ruins. Parece que quando eu entrei na igreja começou a vir dificuldade. Parece que quando eu entrei para a igreja comecei a perder emprego, aí não sei o que, aí briguei com o fulano. Você já conheceu alguém assim? Eu conheci pessoas que disseram isso. Estava tão bem, quando eu entrei para a igreja, pronto, aí minha vida desmoronou, começou a vir um monte de dificuldade. Por que será? Porque está aqui, gente. Você entrou para a igreja, você vive agora com Jesus, então se prepare, porque a luta vai vir. É isso que o Tiago está dizendo. Não desanime, não desanime quando a luta vier. Não desanime a qualquer batalha que você for enfrentar. Porque Jesus prometeu que a gente ia ter essas lutas. Então permaneça, permaneça. Você sabia que a palavra fé, ela vem de permanecer? A palavra fé, quando você fala assim, eu tenho fé em Deus, a palavra fé é a mesma coisa que fidelidade, ou seja, permanência, permanecer, constância. Então não diga da boca para fora que você tem fé se você não permanece em Jesus. A fé faz com que permaneçamos. A fé nos une a Jesus, nos gruda nele. E é essa fé que nos mantém em pé. A fé, a permanência em Cristo nos mantém de pé. A nossa fé ela é provada para mostrar que ela é verdadeira. Deus ele sempre nos prova para produzir o melhor em nós. A provação sempre vem para produzir o melhor em nós. As provas mostram que realmente nascemos de novo e elas produzem perseverança. Somente uma vida que tem intimidade com Jesus, ela é testada e aprovada para ser maduro. O irmão aqui, como é que é o seu nome? Desculpa, irmão. Natan ministrou no louvor, né? Ele falou sobre ter intimidade com Jesus, né? Buscar uma vida de intimidade com Cristo. E é isso, querido. Quando a gente buscar uma vida de intimidade com Jesus, Jesus vai permitir a aprovação para a gente ser aprovado. A gente vai ter essa fé provada. Não é? Não tem uma música? Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Não é assim? Essa música é bonita, hein? Bota um louvor aí. Mas, gente, é isso. Nós precisamos perseverar nas lutas. A nossa fé é provada para que a gente cresça. A perseverança, ela visa nos levar para a maturidade. Paulo também disse isso em Romanos, capítulo 5, 3 a 5. E esse texto é fantástico, irmão. Abre sua Bíblia em Romanos. Romanos 5, 3 a 5. Amém? Estou esperando, calma. Vou tomar uma água aqui. Romanos 5, 3 a 5. Posso ler? Também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Então, querido, guarda essa palavra contigo. Guarda essa palavra contigo. Deus te ama tanto que quer te provar e te tornar aprovado.
Ele quer te tornar um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Deus, Ele te ama tanto que Ele quer que você melhor do que você está hoje. Ele quer que o seu nível de maturidade cresça até atingir a plenitude da estatura de Cristo. Deus, Ele quer forjar em você o caráter do Filho dele. É isso que o texto está nos mostrando. Para a gente ser aperfeiçoado e amadurecer, para que a gente seja aperfeiçoado, é isso, por isso que passamos pelas provas. Essa maturidade é o que Jesus chama de perfeição. E aqui a gente vê a segunda referência ao Sermão do Monte, em Mateus 5,48. Volta para o Sermão do Monte, irmão. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Amém? Paulo está dizendo isso. Tiago está dizendo isso. Para a gente buscar essa perfeição. Para a gente ser aperfeiçoado. É quando nós tornamos maduros na fé. Essa maturidade deve ser o nosso alvo. E se eu tenho... Pensa comigo agora na lógica, meu irmão. Se eu tenho como alvo de vida a maturidade e a perfeição de Cristo, amém? Está comigo? Eu tenho como alvo de vida a maturidade, ser como Cristo. E para eu ser maduro, eu preciso passar por provas. Então, com isso, eu consigo me alegrar na prova. Captou a mensagem? O que Tiago está dizendo é: Deus quer te tornar como filho dele. Deus quer te deixar maduro, assim como Jesus. Ou cada vez mais perto disso, né? Cada vez mais perto da maturidade de Cristo. Para isso, vocês vão passar por provas. Portanto, fiquem felizes quando a prova vier. Porque se a prova vem, é prova do amor de Deus. É demonstração do amor de Deus para ti. Porque vai te amadurecer. Amém, irmão? A gente só vai conseguir se alegrar na prova quando a gente entender isso aqui. Quando a gente entender que essa prova aqui é o nosso bem, a gente consegue se alegrar nela. Se a gente não entender isso, se a gente não tiver isso em mente, se a gente não tiver isso no coração, de que as provas são para me tornar melhor, eu vou só ficar triste, eu vou só sofrer quando tiver uma prova. Quando tiver as dificuldades da vida. Mas eu só vou me tornar amargurado, só vou me tornar triste. Porque eu não entendo as coisas. Agora você entende que a prova produz em você perseverança e maturidade. Por isso, querido, fique feliz. Fique feliz. Eu não estou dizendo para você sair dando risada que nem um insano quando estiver passando por um luto, por exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é para dar risada. Quem faz isso é o Coringa. O Coringa dá risada com as coisas ruins. Não é dar risada, mas é se alegrar, é estar satisfeito em Deus, estar satisfeito em Jesus. Alegria mesmo em meio à tristeza. Alegria em meio à tristeza é isso, é estar satisfeito e feliz em Deus, sabendo que Ele quer o melhor para ti. Para alcançarmos, não nos basta lermos bons livros ou estudarmos e sermos grandes estudiosos. Para ir não basta isso, para a gente alcançar a maturidade, nós precisamos passar pelas provas. Tudo isso é importante, irmãos, estudar, ler bons livros é importante, mas as provas é que precisam ser passadas, né? E depois de nós sermos aprovados, nós vamos poder dizer como Jó disse: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Em Jó 42, versículo 5, ele fala isso. Porque Jó passou por todas aquelas lutas, por tudo aquilo que Jó... Você sabe a história de Jó? Quem conhece a história de Jó? Jó passou por... Não queira passar pelo que Jó passou, querido. Não queira. Perdeu tudo. Mas no fim, ele disse, ele entendeu que aquela provação foi para que Deus tornasse nele o caráter de Jó. E aí ele disse, agora, Senhor, eu te conheço, de verdade, de andar contigo, porque eu passei por tudo aquilo. A nossa atitude diante da prova
ela deve ser de alegria por saber que Deus está querendo nos aperfeiçoar, nos corrigir, nos tornar mais parecidos com o Filho dele. Amém? Irmão, confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz. Amém? Essa é a minha mensagem para hoje para você.